A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra E Bem Sabia o que Havia no Homem, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E hoje, o tema escolhido está no livro Fonte Viva, número 109, onde foi psicografado, foi feito, nem psicografado, foi exatamente feito por Emmanuel. E Emmanuel pegou esse tema do Evangelho de João no 2,25, aonde Jesus pronunciou: ele bem sabia o que havia no homem. Então, como aconteceu isso? Então, para podermos entender, vamos ler, seria o capítulo 23 e 24. Então, o 23, Jesus, quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no nome dele, ao verem os sinais que ele fazia. O próprio Jesus, porém, não confiava neles, visto que conhecia a todos. E o 25, ele diz: e não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Então, quando Jesus pronunciou em Jerusalém que todos conheciam pelos sinais, os sinais eram exatamente todos os atos dele de cura, os ensinamentos dele, seria as contras-razões que ele dava na sua sinagoga com os profetas, que embatia sobre os ensinamentos deles. Todos eles eram um sinal que eles não tinham como contestar, porque o conhecimento dele era maior. E Jesus deixou claro à humanidade que naquela oportunidade não havia oportunidade de testemunhar sobre alguém, qualquer tipo de ser humano, qualquer tipo, seja da sinagoga ou seja o mais humilde, porque ele, quando estava diante de todos, ele conhecia todos. Então olhava para qualquer um de nós aqui e ele sabia a trajetória de todos nós e, consequentemente, seriam os objetivos de cada um. Qual era o interesse de cada um? Realmente aprender sobre o reino de Deus ou realmente aprender sobre a materialidade, aprender sobre o que via sobre a parte externa? Então Jesus conhecia. Como Jesus conhecia todos os da sinagoga, não era nenhuma novidade para ele de Caifás, de Nanã, ou de Gamaliel, ou de Nicodemos, não era nenhuma novidade. Quando alguém estava diante dele, ele conhecia a trajetória de todos eles, qual era o projeto encarnatório de cada um e os seus objetivos materiais. Então, isso que Jesus disse. E Emmanuel, e ao longo dessa passagem de Jesus, ele deixou vários registros nesta situação. Entre os registros, por exemplo, ele tem, seria a mulher samaritana, né? O que seria a mulher samaritana? Jesus, chegando em Santa Maria, ele viu uma fonte e foi buscar água. E ali chegou uma mulher e disse: mas você, um judeu, o que vem fazer aqui da água? E ele conversou com a mulher e disse: esta água é do solo, e o solo um dia poderá não produzir, poderá secar, não dá mais nada. Mas eu posso lhe oferecer a água eterna, a água eterna. E naquela oportunidade, como é essa água da vida eterna? Quer dizer, uma água inesgotável, mas não existe outra fonte a não ser aqui.
E aí Jesus, naquela oportunidade, conversou com ela e pronunciou. Foi aonde ele fez a parábola, seria do semeador. Ali naquela oportunidade foi quando ele pronunciou a palavra do semeador. Saiu a semear e semeou, né? E seguiu a palavra. E outro, quando Jesus, por exemplo, foi escolher os seus apóstolos, seria, ele não escolheu aleatoriamente ou pela simpatia ou por nada. Ele já foi diretamente em cada um, porque sabia com quais que ele podia contar. Como ele escolheu também, além dos 12, escolheu os seus 72, seria discípulos, que também sabia aqueles que ele podia contar. Com uma determinada oportunidade, ele dividiu as tarefas. Vai 2 para um lado, 2 para o outro, 2 para o outro, 2 para o outro, e vão levando, seria as informações do reino de Deus. E aonde chegarem, aquele que quiserem ouvir, doe a vossa luz. Seria, o que é a luz? Doe os seus conhecimentos, o que tem aprendido sobre o reino de Deus. E Jesus, quando reunia com os seus apóstolos, ele os preparava, seria como é o reino de Deus e como chegar ao reino de Deus. Seria, não é simplesmente porque sou um apóstolo, um servidor de Jesus, um estagiário junto com ele, que eu já fui um escolhido. Não, Jesus o ensinava a eles, por todos os seus ensinamentos globais. Então, Emmanuel, pegando toda essa passagem de Jesus, acabou trazendo para nós, seria algumas informações que pudéssemos melhor compreender. O texto é vasto, o texto tem vários textos. Então, por exemplo, Mateus, seria João, nos seus capítulos, comentam quando ele escolheu os apóstolos. E aí, Emmanuel traz para nós, dentro de vários registros, seria assim. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Então, como Emmanuel nos traz sobre Jesus? Jesus, embora conhecia, vamos supor, seria a passagem dos seus apóstolos, as deficiências dos seus apóstolos, seria as ignorâncias dos seus apóstolos, ou de tudo onde ele enfrentava dentro do Sinédrio, mas ele não deixava, seria ele se contaminar, então, pela negatividade. Não é porque alguém o desafiava ou alguém o procurava uma resposta que ele iria deixar de dizer a verdade. Como, por exemplo, o exemplo de Maria Magda, né? Seria aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como não deixou de, por exemplo, o cego de Jericó, que cuspiu na terra, fez um barro, passou nos olhos, agora lava ali na tina e vive. E outros sinais que Jesus fez. E ele não deixava pelos afrontos do Sinédrio, vamos prender, o senhor não pode curar no sábado, meu pai trabalha todos os dias, como não posso trabalhar, eu também trabalho. Quer dizer, nunca deixou se impressionar pelo lado negativo, e até o lado negativo que ele enfrentava com os seus próprios apóstolos. Simão Pedro, um homem austero, um homem arrogante, um homem bastante ignorante, né? Mas mesmo assim ele foi tendo a sua paciência e foi trabalhando todo como trabalhou a humanidade, como trabalhou nós até hoje. Estamos aqui. Hoje, quantas encarnações tivemos e o que estamos fazendo aqui hoje? Estamos fazendo exatamente a reflexão do que ele nos ensinou para cada um na sua individualidade se despertar. Jesus nunca disse a nenhum dos seus apóstolos, seguidor, você tem que fazer isso, ou você precisa fazer isso, ou você faça isso, ou não, senão você vai ter um problema. Não, ele sempre ensinou. O caminho do reino de Deus é esse, a conduta é esta. Cada um segue
aquilo que deva seguir, como ele bem deixou claro na semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é inevitável. Isso é de Paulo. E assim, Emmanuel traz para nós. Então ele nunca se deixou por nenhuma negatividade, nada o abalou, nem até quando ele estava no Calvário. Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Jesus não derramou uma lágrima, desde quando carregou a coroa de espinho até seria o seu desencarne do corpo carnal. Mais adiante, Emmanuel, por exemplo, traz para nós os exemplos dos ensinamentos de Jesus e da conduta de Jesus para com o ser inferior, que somos nós, os seres imperfeitos e inferiores, a conduta dele, para que nós possamos refletir e verificar se o pouco que temos de conhecimento, se assim o agimos, se nós estamos procurando ou nos interessando em assim agir também, por conta dos ensinamentos dele, porque senão não podemos manifestar que somos cristãos. Como vamos dizer, eu sou cristão, se eu não sigo, seria e nem me interesso aprimorar ou me dedicar aos ensinamentos do Cristo. Então ele diz assim, Jesus sabia, como ele diz, ele bem sabia o que havia no homem. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Então, Jesus conhecia, os objetivos de Zaqueu quanto ao seu processo da usura. Então, mesmo assim, ele chegando na casa de Zaqueu, seria onde está lá no capítulo, em Lucas, lá 19, então ele chega e diz, seria, Zaqueu, desça da árvore e hoje irei hospedar na sua casa. E os apóstolos que estavam com ele, Pedro, Simão, André e Lucas, que estavam com ele, se revoltaram. Como pode o Senhor aceitar a hospedagem de um homem de usura, um homem que usa a nação, explora ela, são exploradores? E Jesus entrou ali e hospedou, e conversando com Zaqueu ficou muito feliz daquilo, e disse a ele, Senhor, eu já venho fazendo, quando o Senhor disse que era contra a materialidade, a riqueza, os bens materiais, eu tomei conhecimento e comecei a agir. De que forma? Tenho aqui uma área onde eu planto diversas hortaliças, plantas, alimentos, que vêm até pessoas de Jerusalém aqui buscar, e eu dou aos meus servos, trabalhadores ou escravos, que sejam na oportunidade, todos eles eu trato com igualdade e também dou. Outra coisa, Senhor, seria, eu procuro fazer a benevolência para todos, e hoje, com a sua presença, eu vou doar 50% dos meus bens para todos os desfavorecidos. E aqueles que porventura eu tive vantagem, prejudiquei, vou devolver 4 vezes mais. Então, se eu tive vantagem de R$1 com você, eu vou te dar o seu R$1 e mais 4 vezes mais a título de indenização. Então, Jesus saiu da casa de Zaqueu e disse, dentro desta casa entrou a luz. Quer dizer, Zaqueu tomou consciência, seria dos ensinamentos dele da materialidade, e se modificou, tomou conhecimento. O que eu vou pautar no meu caminho? Seriam os bens materiais eternos, aqui transitórios, ou os bens eternos divinos, que são eternos mesmo. São 2 divisores, 2 águas distintas. E ali foi. Mais adiante, Emmanuel traz para nós, não desconhecia que Madalena, quer dizer, Maria Madalena,
era possuída pelo gênero do mal. Entretanto, renovou-o para o amor puro. Então ele sabia de Maria Magdala, mas quando ela estava ali para ser apedrejada, ele não a julgou, como ele não julgava ninguém. Nunca disse a ninguém, faça isso ou faça aquilo, cuidado com isso ou cuidado com aquilo. Seria, procure refletir sobre isso ou sobre aquilo. Não, ele trazia exatamente os seus exemplos e os seus ensinamentos. E hoje, na doutrina espírita, é claro, seria o espírita, ele se apresenta seria pelos seus exemplos, não na realidade por aquilo que ele deseja ser. São exatamente os seus exemplos. E os seus exemplos são o conhecimento, porque imperfeito todos nós somos. Na escola de aprendizado, todos nós somos alunos. Não existe aluno em classe maior ou em classe menor. Todos somos um aprendiz. Por isso que há coletividade e para se discutir pedagogicamente, quando alguém se interessa em discutir pedagogicamente e esteja próprio para isso. Então, Maria Magdala, o que ele conhecia? O seu gênero mal, mas ele conhecia o seu coração, conhecia o seu estado de inconformismo pelo estado que vivia, a sua carência do amor verdadeiro, do amor puro. Ele conhecia essa carência. E quando ele conversou com Maria Magdala, ele disse a Maria Magdala, Senhor, eu preciso conversar com o Senhor, Deus não me beneficiou para que eu pudesse ser mãe. E ele disse, mas quem disse que Deus privilegia as mães biológicas? Quem disse que Deus tem privilégio por mãe? Todos nós somos filhos de Deus. Tem muitos filhos aí, seria solitários, que você pode ser mãe deles. E foi quando Maria Magdala e se interessou pelos leprosos, pelos os abandonados, não só os leprosos, ela não iniciou com os leprosos, ela iniciou com os irmãos abandonados, e depois foi chegando os leprosos e se dedicou conscientemente que poderia ser acometido daquela doença, mas ela queria, e ali ela encontrou o amor de Jesus com relação ao reino de Deus, e deste amor dele, ela procurou despertar, deixar florar dentro dela o seu próprio amor, caminhando para o amor puro, e o qual chegou no amor puro, seria pelos seus exemplos, pelo seu trabalho. E também não se deixou, pela negatividade dos outros, você é uma mulher da vida, você é isso, aquilo, não deixou de caminhar, ela seguiu o seu caminho normal. Isso, por exemplo, se alguém se interessar, por exemplo, de Zaqueu, nós temos lá no livro Boa Nova, quem gosta do livro Boa Nova, está lá no capítulo 23, aonde seria Humberto de Campos, chama-se O Servo Bom, E Maria Magdala, Humberto de Campos também traz lá um comentário profundo, que não dá para falar tudo, mas também está lá no Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo 20. Quem desejar ler mais sobre Maria Magdala, está lá. Mais adiante, ele diz, reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsidade da vida. Então, por exemplo, Nicodemos conhecia, era um doutor da lei, ele sabia, tinha o seu dado, era um homem conhecedor da lei mosaica, mas tinha um conceito judaico. Se nós somos judeus, somos uma classe privilegiada, somos uma classe, escolhidas por Deus, e todos os demais são pecadores. Então, por isso que estão ali. Então, discriminavam-se todos. E quando Nicodemos procurou Jesus numa certa noite para procurar informações, perguntou, Senhor, sei que o Senhor é representante de Deus pelos sinais que o Senhor faz. E quem faz os sinais que o Senhor faz só pode estar com Deus. Não tem como você curar um cego de nascença se você não tiver a benéfica, a complacência, a autorização de Deus. Não tem como você curar
uma mão mirrada, seria abre a mão e a mão passa, não tem como. E assim outros e outros e outros que ali fez. E aí foi quando ele disse, mas como faço para poder entender e caminhar para o reino de Deus? Ele disse, faz-se necessário, seria, vamos usar o termo, seria nascer de novo, né? Teria que nascer de novo para poder conhecer o reino de Deus. E foi quando Nicodemos disse, mas como poderia um velho entrar no ventre de uma mulher? E ele disse, não respondeu, Jesus não contradisse aquilo ali, apenas ele disse a ele, se as coisas que lhe falo seria do mundo terreno que é visível, vocês não acreditam, como eu sou o Filho de Deus e pelos sinais que tenho feito, como iria falar do reino de Deus, se vocês não conseguem compreender? Seria uma perca de tempo falar do reino de Deus, se realmente o que vocês estão presenciando sobre os ensinamentos de Deus, de Jesus aqui no planeta, não querem compreender, não conseguem compreender, estão estacionados achando que eu já sei tudo, já sou sabedor de tudo, né? Então é difícil comentar sobre as leis de Deus. Isso que Jesus deixou claro a Nicodemos. E Nicodemos dali foi buscar por si só. Por quê? Porque Nicodemos olhava todas as leis mosaicas pelo lado externo, com os olhos do corpo físico, mas não conseguia olhar com os olhos do espírito, os olhos do corpo espiritual. E o olho espiritual é o coração que fala a razão predomina sobre os olhos do espírito. E os olhos do corpo físico predomina seriam os interesses individuais, o achômetro, o pensômetro, é isso que nós temos por conta da ignorância acentuada que somos e a pequenez evolutiva do qual nós somos portadores. Mais adiante, ele identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Então, quando ele fala em Simão Pedro, seria como começou a vida dele com Simão Pedro. Então, uma certa altura, por exemplo, Simão Pedro também, ele está na Boa Nova, seria, ele está no capítulo 26, né? Nicodemos está na Boa Nova no 14, e Simão Pedro está no capítulo 26 do livro Boa Nova. Então, quem quiser se interessar melhor está lá. Então, como ele trabalhou Simão Pedro? E Simão Pedro chegou uma oportunidade, que foi na época do lava-pés, e disse, o senhor não vai lavar meus pés, porque eu não admito que o senhor seja um escravo desse naipe. Ele disse, se eu não lavar os seus pés, não serve para me seguir. E ao mesmo tempo, ele disse, está chegando a minha hora final, e eu vou não, mas quem afrontar o senhor, eu lutarei com a espada, tal, etc. E ele disse a Simão, Simão, não fale aquilo que não está preparado para falar, não tem conhecimento para isso, porque antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E ocorreu. Quando o galo cantou na 3ª vez, é que caiu na consciência dele os ensinamentos de Cristo. Enquanto o galo não cantou, ele continuou negando. Mesmo assim, Jesus, né, dentro da sua paciência, como ele conhecia todos eles, aí, o que ele fez? Por exemplo, Jesus, Jesus fala, por exemplo, dentro de João, capítulo 10, 11, ele dá a parábola do bom pastor, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E dentro desse, lá no João 18, seria no versículo 23, 24, 25 e 26, que ele nega. E depois disso, o que Jesus fez? Jesus veio a Pedro novamente e disse, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Perguntou 3 vezes a isso. Na 3ª vez, ele disse, Senhor, o senhor sabe que eu te amo.
o senhor sabe o quanto eu amo, estava aborrecido. Aí Jesus deu a incumbência a ele. Primeiro, alimenta os meus cordeiros. Seria na primeira negação, Jesus disse a ele, alimenta os meus cordeiros. Na segunda negação que ele disse, eu te amo, você me ama, que ele respondeu, eu amo, Jesus deu a ele, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira que perguntou, se você me ama, disse a ele, alimenta, seria as minhas ovelhas. Quer dizer, alimenta os cordeiros, apacenta as ovelhas e alimenta as ovelhas. O que é apacentar? Né? Seria acalmar, calma, tudo passa, tudo irá resolver. Vamos procurar lutar contra o orgulho, procurarmos enxergar a verdade de como nós precisamos crescer diante das leis divinas para alterar, modificar as nossas condutas. Então, foi isso que ele disse, seria. E o alimento aos cordeiros, o que seria? A informação. Vamos levar a informação do reino de Deus e deixar cada um livremente tomar as suas decisões. Né? E as ovelhas, ele além de apacentar, os alimenta também com a esperança de que o reino de Deus é uma vida eterna. E as encarnações são passagens que nós temos que vencer e passar por todas as vicissitudes. Ninguém está livre de passar por todas as vicissitudes do planeta para poder sentir na sua pele, refletir sobre os seus sentimentos e tomar uma conduta totalmente oposta de como seguir. Isso é imprescindível para todos e temos histórias aí de todas elas. Uma das histórias maiores que temos chama Paulo. Paulo, por exemplo, era um fiel a Deus dentro do segmento mosaico, enxergava somente como os judeus enxergavam. Se eu nasci numa família abastada, tenho uma saúde, tenho isso, eu sou privilegiado. Se você não nasceu, você é um pecador, você não é um privilegiado. Até na ida para Damasco, quando Jesus disse, por que me persegues? E ali ele foi refletindo, seria sobre os ensinamentos que ele ouvia do Cristo, incontestável, os sinais incontestáveis seria. E ele foi ao deserto, seria, primeiro para quê? Para testar o seu grau de humildade, se sairia de um posto de juiz para um simples tecelão, e dentro daquele tecelão valorizar aquilo e procurar se acalmar, modificar, se conscientizar o que é que ele queria, se ele realmente queria o reino de Deus. Quando ele se definiu que era o reino de Deus que ele queria, ele começou a seguir no caminho, foi recebendo todas as informações do alto para que ele pudesse continuar a sua trajetória. E ele mesmo foi que lançou o homem velho e o homem novo. Não é o homem velho na idade, não é o homem novo, seria no nascimento. Não, um homem que pensava sobre as leis de Deus dentro de um conceito. E após o aprendizado, a compreensão das leis divinas, passou a ter nova compreensão, consequentemente, nova educação, consequentemente, nova conduta, novas ações sua. Aontem eu era assim, realmente era assim, porque era um homem velho, por meus conhecimentos, eu agia. Hoje, que eu sou portador, tive oportunidade, a mim mesmo, de poder compreender as leis divinas, eu deixei para trás, como Simão Pedro deixou, como Maria Magda deixou, como Judas deixou. E encerrando como Judas, né? Tá, um minuto aí, passando, encerrando como Judas, o que ocorreu como Judas? Judas, por exemplo, quando viu que Jesus, quando recebeu o beijo, ele diz, tu me entregastes apenas com um beijo. E seguiu. Jesus passou pelo Calvário. Quando viu Jesus no Calvário, sendo exatamente morto, veio a sua consciência que ele não traiu Jesus, e sim traiu a confiança do reino de Deus, da onde ele foi escolhido para seguir, veio a sua consciência.
Mas naquele momento da sua consciência, ele deixou-se levar pelas energias inferiores, e as energias inferiores o conduziram ao suicídio. Antes de suicidar, antes de seu suicídio, Jesus em espírito esteve com ele e disse, falou com ele, lembra dos ensinamentos e do reino de Deus, da bondade de Deus. Mas Jesus não disse a ele, não faça isso, não se suicida, não faça isso. E ele cometeu o seu suicídio e se suicidou. Nem por isso, mas Jesus conhecia o seu coração, o seu amor, a sua dedicação, mas também a sua ignorância e o seu desejo pela materialidade. Onde ele priorizava seria a riqueza. Por isso que levou ele ao desequilíbrio de tudo isso. Então, e também está no Boa Nova, no 24, onde Humberto de Campos chama a ilusão do discípulo, dá esse nome da ilusão do discípulo. Então, meus irmãos, aqui dentro desse capítulo, por exemplo, mais adiante, aí Emmanuel conclui: Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida em que enquioar cada espírito com eficiência, recursos, renovação do bem. Aquinhoar seria dividir, dividir com todos eles. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. O exemplo de Cristo ajuda quantos possas. A exemplo de Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem e pretérita nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erro, mas nem por isso deixa de estender amorosamente as mãos. Quer dizer, então, Emmanuel deixa um recado para todos nós, que Jesus não nos abandona, mas o desejo e as ações são nossas, nós temos que fazer, ninguém vai dizer. E assim vamos agir. Não é porque, da medida que vamos tomando conhecimento, aquele que deseja aprender, você fala, aquele que não deseja, se silencia. Vamos seguir o que Jesus disse, se silencia, porque não vai adiantar falar nada, não vai compreender, como ele mesmo disse a Nicodemo. O que adianta eu dizer sobre o reino do céu se você não conhece? Muito obrigado a todos. Que Deus... Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.